Sejam bem-vindos ao nosso canal Mendi, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 27, né, uma questão de pesquisa científica, olha que interessante, né, em linguagens, né, sim, temos questões de textos, né, que no caso de pesquisas científicas, olha só. Eu acho interessante as questões de linguagem, gente, que elas são muito interpretação de texto. Então, cuidado, interpretem os textos, as questões que estão descrevendo, né? Algumas podem ser de gramática ou não. Então, assim, o mais importante é vocês prestarem atenção no comando, mas especificamente tomem cuidado com as pegadinhas, que tem bastante pegadinha, claro, e no texto também, o que ele está descrevendo. Caso o comando, né? O principal, gente, seria o comando das questões, né? Resumindo aqui. Eu disse que é os textos, mas os comandos, gente. Sempre prestem atenção nos comandos das questões, porque eles são de extrema importância. Às vezes o texto não tem muito a ver com a questão e às vezes sim. Então, além de prestar atenção no comando, né, é importante vocês prestarem atenção no texto. Mas o principal é o comando da questão. Mas essa é sim, né, de acordo com o texto. Então, vamos analisar o texto para a gente poder interpretar direitinho, né, para não cair nas pegadinhas da questão. Enfim, bora lá. Olha só, o que está descrevendo a questão. Mais big do que bang. Então tá. A comunidade científica mundial recebeu na semana passada a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica da Harvard Smithsonian revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que tivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, este não foi a explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópio que, sem dúvidas, opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. Esse semestre, esse semestre não, essa semente, né? Essa semente cósmica permanecia em estado latente e, sem que exista ainda uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs. Olha só, aí o comando da questão. No título proposto para esse texto de divulgação científica, a dissociar os elementos da explosão Big Bang, a autora revela a intenção de que, aqui no ponto de vista da autora do texto, olha só, A. Evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão da matéria e energia. B. Resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. C. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. D. Destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia, ou condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópio. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Vamos fazer. Bom, isso mesmo. Aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Olha só. Sintetizar, deixa eu colocar aqui, ó. Sintetizar, isso mesmo. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria de uma explosão. Gente, por quê? Sim, essa questão é também puramente interpretação de texto. Se a gente for voltar ao texto, analisar o texto, ela vai destacar aqui pra gente, olha só, o seguinte, mais big do que bang, né? Enfim, olha só, ela tá falando aqui, ó, dos pesquisadores do Centro de Astrofísica, né? Desculpa, aqui no caso da Harvard. O que acontece? Olha só, não foi, aqui, ó, vimos que começou pelo mesmo, aqui, ó, o universo em que vivemos começou pelo mesmo, Big Bang, mas não foi explosão. Segundo a autora, né, a ideia aqui da autora é que não foi uma explosão, e sim uma súbita expansão da matéria,
Olha só, ao ver dela uma expansão da matéria, né? Ela destaca uma pesquisa científica, sim, mas ela destaca aqui, ó, que ao ver, né, aqui no caso, não foi uma explosão, e sim uma súbita expansão. Como a gente quer saber a opinião da autora? Quando ela descreve do autor do texto, né? A gente primeiro precisa achar, localizar aonde está a opinião do autor, porque a pergunta ela escreve em relação à opinião da autora. Olha só, então ela destaca aqui, ó, mas não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia, né, infinitas concentradas em um ponto microscópico, ou seja, né, olha só, tá falando sobre singularidade, né, e sem que exista ainda uma explicação definitiva, não, tá, enfim. Ela destaca aqui que foi algo muito maior do que isso, não foi só, aqui no caso, não foi só uma explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energias infinitas, aqui no caso, né, concentradas em um ponto microscópio. Enfim, voltando aqui no texto, ó, na pergunta, olha só, a divulgação científica da expressão, né, a autora revela o quê? Exatamente, ela está fazendo aí uma síntese da ideia de que a teoria... Por que não são as outras, gente? O que está diferindo a letra C das outras? Olha só, evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão da matéria e energia. Tá, mas qual descoberta? Reparem que tá algo vago, né? Ela está aqui substituindo algo antigo por algo novo. Ou seja, né? Está destacando que não é somente uma coisa, e sim outra, segundo pesquisas. Então, reparem que a A está muito vaga, né? Evidenciar a descoberta recente do quê? De uma explosão de energia? Tá, mas do quê? Né? Então, não é somente a letra A vai ficar incompleta devido a isso, né? Falta explicação nessa alternativa aqui, né? Tanto é que ela está substituindo algo por outro, né? Reparem que ela é mais big do que bang, próprio texto. Então, ela está destacando aqui algo diferente do que já havia pesquisado, digamos assim, para ficar mais fácil de entendimento, entenderam? Então, ela está destacando algo diferente, algo novo. Então, por isso que não se encaixaria a letra A. B. Resumir resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Tá, resultados de quê? De qual pesquisa? Tá substituindo o quê? A questão tá falando do Big Bang? Sim, tá falando da teoria, mas mais Big do que Bang. Por quê? Qual motivo? A letra B também está incompleta, né? Olha as outras, né? Destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria da matéria. Destacar a experiência que confirma uma investigação anterior. A gente não tá falando só da investigação anterior, né? Desculpa, o texto não tá descrevendo só da investigação anterior. Então, olha aqui, reparem como é pegadinha, né? A questão não é somente da anterior, né? Sobre a teoria da matéria e da energia, não é somente da anterior, tem uma nova. E qual seria? Foi substituída. Então, reparem, olha a diferença, né? Por isso que também não é a letra D, quase a letra D, mas você poderia confundir, mas não é. Não está destacando só o anterior. Então, olha a pegadinha aí. Condensar a conclusão de que a explosão... Condensar, não, gente, né? De que a explosão da matéria e energia ocorre em um ponto microscópio. Tá, ficou vaga também. Por isso que vai ser a letra C. Olha só, olha a alternativa da letra C como tá super completa, né? Olha só, a pergunta descreve pra gente, ó, no título, ou seja, né, em tudo aqui, ó, enfim, no texto, na opinião da autora, em tudo, no título proposto para esse texto, né? Ou seja, tem algo novo, diferente do que se já existia, segundo a autora, no título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar elementos da explosão, ou seja, já existia da expressão, né? Desculpa. Já existia essa teoria, a autora revela a intenção de... Aí é que tá, sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia olha aqui, gente, vou até grifar de vermelhinho aqui para vocês, ó, substitui, né? Opa, acho que eu grifei até demais. Substitui, gente, ó. Substitui aqui, ó. Epa, não tô conseguindo tirar aqui, ó. Até travou. Substitui, ou seja... enfim, deixa aqui que não tô conseguindo. Substitui, ou seja, já existia uma teoria, mas ela está destacando uma nova que substitui a teoria da explosão.
Ou seja, tem algo novo, algo diferente, que não é só a teoria do Big Bang. Se a gente for analisar no próprio texto, né? Olha só, mais Big do que Bang, né? O próprio texto está destacando isso, né? Algo novo, o que? Algo diferente. Mas este não foi a explosão, e sim uma súbita, nanana, infinitas concentração. Enfim, reparem, sem muitas semânticas, ou seja, reparem que tem algo novo, está substituindo. Ela inclui aqui pesquisas científicas, inclui, né? Mas não foi, ela não está destacando a teoria do Big Bang, ela está destacando, além dela, né? Algo novo, descobertas, tá certo? Então é isso que vai diferir, né? Olha só. Mas não foi, nananã, e sim uma súbita. Então, ela está destacando pesquisas científicas e algo novo, diferente da teoria que se já existia, né? Enfim, por isso que vai diferir aqui no caso, por isso que vai ser a letra C. Ela está destacando algo novo do que já existia, tá certo? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por isso, exatamente por esse motivo, né? A questão do próprio texto vai ser a letra E, vai sintetizar a ideia de que a teoria da expansão da matéria, né, e energia substitui a teoria da explosão, ou seja, algo novo que vai substituir algo que já existia. Esse seria o ponto aqui da autora, tá certo? Então, cuidado com as pegadinhas. Reparem aqui que é uma questão puramente também de interpretação de texto, né? Aqui você teria que ler o texto e sim, gente, tentar analisar aqui a opinião da autora, né? É muito essa questão, meu Deus, opinião de autores? Sim, gente, mas a gente tem que ler o texto, infelizmente, né? Quem tem preguiça de ler, infelizmente, tem que ler o texto para você ver aqui o ponto de vista do autor, né? Sem você ler o texto, não daria para você concluir, a questão só fala de uma pesquisa, tá, mas que pesquisa? Entenderam? Sem ler o texto não dá para ter noção de qual seria a opinião do autor. Por isso que é de extrema importância saber interpretar textos e tomar cuidado com as questões pegadinhas do Enem, porque essa questão sim poderia ser, na verdade é uma questão pegadinha. Se você não lesse o texto, não enxergasse o ponto de vista do autor, você poderia errar e, infelizmente, sem querer as alternativas. Então, tome mais cuidado, preste atenção nas pegadinhas, que vai dar bom. Tá bom, gente? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixe de se inscrever, de curtir e compartilhar, que vai estar ajudando bastante na divulgação de conhecimento. E vejo vocês nos próximos vídeos. Bons estudos!